O transtorno alimentar traz consigo doenças como anorexia e bulimia, que além de comprometer a saúde, tem um fundo psicológico forte. E no bate-papo de hoje, com o apoio do Mercury Prince Hotel de Joinville, vamos falar de bulimia e anorexia com a psiquiatra Maria Aparecida Nunes Fontana. Bom dia. Doutora, essa questão da bulimia e anorexia, hoje, o porquê que no caso da pessoa ela é impelida a ter esses quadros clínicos? O que nós temos abordado, assim, já tem algum tempo, é que existe uma pressão, até a gente está mergulhado numa cultura onde uma preocupação com a forma, né, com a forma física, tem estado bastante exagerada, né? Bom, doutora, nesse caso, isso começa muito cedo? Normalmente já pode começar na adolescência e em alguns casos até na infância. Eu tenho visto alguns casos de crianças já com 6, 7 anos que têm essa preocupação. Tá, bom, vamos definir então o que é bulimia e o que é anorexia. A bulimia, o que seria? A bulimia, os dois são transtornos alimentares. Certo. Na bulimia, normalmente existe tem que haver a preocupação com o peso. Então a pessoa se preocupa com o seu peso e se sente gorda, né? Que tá gorda, que precisa perder peso. A prática, nesse caso da pessoa, ela tem episódios, no bulímico tem episódios de compulsão alimentar, onde perde completamente o controle. Vamos imaginar assim que às vezes num espaço curto de tempo, 1 hora, sei lá, 2, 3 horas, a pessoa consome aquilo que ela consumiria num dia. Come 3 pacotes de bolacha, 4, capaz de comer um bolo inteiro, né, exagerado. E depois se sente muito culpada por essa ingesta e aí vem a preocupação, então, em expurgar esse alimento através do vômito, né, da indução do vômito, né, forçando mesmo, né, o vômito com os dedos ou com algum objeto, escova de dente, alguma coisa. E o uso de laxativos para eliminar aquilo que ela comeu, né? Bom, doutora, agora então, anorexia. Qual seria então esse quadro clínico? Então, na anorexia também tem que haver uma preocupação com o peso, né, que a paciente expressa isso. E a pessoa tem uma restrição alimentar. Então ela faz uma restrição alimentar preocupada em não engordar. E exagerada. Então ela passa a comer, por exemplo, só verduras, frutas, né? No início ela sente fome, mas ela não come. Certo. Tem um controle absoluto sobre isso. Excessivamente exercícios a pessoa pode fazer. Então assim, tem pacientes que levantam da mesa, comem e vão fazer exercício, vão caminhar, ou ficam na academia 2, 3 horas e passaram um dia com, sei lá, uma salada de alface com tomate, né? Então uma perda de... E algumas também aliam a isso a purgação, quando elas comem alguma coisa, que pode até não ser muito, mas elas acabam usando também laxantes, né? E elas podem, às vezes você pode ter um caso de anorexia e depois de bulimia. Tá? Então, às vezes, uma paciente pode, às vezes, sair da anorexia e depois, posteriormente, desenvolver a bulimia. E, às vezes, você tem, então, na anorexia, o tipo purgativo e o tipo restritivo. O restritivo não come e o purgativo faz um controle alimentar vigoroso, faz caminhadas e ainda faz a questão purgativa quando come. E o interessante é que o paciente anoréxico, ele mesmo se vendo no espelho, ainda acha uma gordurinha, se vê gordo, não é isso? E normalmente a anorexia é bem importante isso, né? Um perda de peso bem importante. Tá, então, às vezes a pessoa perde aí, acentuado, em torno às vezes de 15%, 16% do seu peso, que é compatível para a sua idade, vamos dizer, né? Tratamento, qual seria? Tratamento, ele deve envolver uma equipe multidisciplinar, deve envolver, então, um psiquiatra, que muitas vezes vai usar recurso medicamentoso, a gente usa aí os antidepressivos, né? Não que você tenha um quadro depressivo, mas se usa os antidepressivos para tratar o transtorno alimentar. A presença imprescindível de um psicoterapeuta e às vezes também tem que ter um médico, um clínico geral, um endocrinologista, fazer uma avaliação clínica dessa paciente, né? Então, o interessante é que tem uma equipe trabalhando juntos. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente e no bate-papo de hoje falamos sobre transtornos alimentares, bulimia e anorexia, com o apoio do Mercury Prince Hotel de Joinville.